Olá, amigo web telespectador, amiga web telespectadora da AltV, a TV da internet. Estamos começando mais uma edição do Agropapo, o seu talk show digital do novo agronegócio. Nestes tempos de quarentena, estamos fazendo nossas entrevistas, nossas edições por videoconferência. E nesta edição do Agropapo, nós vamos tratar aí sobre ciência do solo, sobre nutrição de plantas. Mas para poder falar com propriedade sobre este assunto, eu tenho a grande satisfação aqui de receber o Silvano Abreu, consultor exatamente nessas duas áreas aí, de ciências do solo e nutrição de plantas, e professor convidado aí da tradicional, da nossa Exalc USP, aí, justamente no programa aí de manejo dos solos. Silvano, satisfação contar contigo no Agropapo, meu caro. Olá, Ronaldo Luiz, que prazer estar aqui com você e com toda a sua audiência. Eu que agradeço o convite, a oportunidade de discutir um assunto tão gostoso que é solos, nutrição de plantas, altas produtividades, manejo de lavouras, trazer um exemplo aí em agricultura para o mundo. E para mim é um prazer enorme. Muito obrigado. Muito bem, Silvano. Para a gente poder começar, eu queria que você pudesse dar um breve raio-x, assim, vamos dizer, do cuidado aí do produtor com o solo nos últimos tempos. A gente, obviamente, tem observado toda uma intensificação aí por forças econômicas na agricultura, né? Mas o que isso tem trazido de impacto aí para o solo agrícola no país? A gente sabe que o Brasil, obviamente, é um país extremamente heterogêneo, né? Mas a gente consegue passar aí um diagnóstico em relação a isso? Claro que sim. Bom, o Brasil é um celeiro mundial. Hoje é o país que tem uma agricultura muito forte. É um país que é o primeiro do mundo em várias culturas, certo? E está entre o top 3 aí da maioria das culturas de importância econômica, ok? O Brasil briga com os Estados Unidos como o primeiro produtor mundial de soja, o primeiro produtor mundial de laranja, o primeiro produtor mundial de café, de cana-de-açúcar, e a lista vai algodão, enfim, a lista é grande, certo? Vamos falar de agricultura, o que mais a mais abrangente no Brasil, que seria grãos, certo? Nós estamos aí com 34 milhões de hectares de grãos, mais ou menos, em soja, né? Mais uns 17, 18 milhões de hectares de milho. Muito desse milho é consorciado com a soja, na rotação soja, milho, safrinha, que é bastante característico do cerrado brasileiro, e eu tenho certeza que é a isso que você se refere quando você fala de intensificação, né? Exatamente. Existem coisas boas e coisas que não são tão boas em relação a esse manejo, entendeu? Esse manejo é muito interessante, é um casamento muito bom, né? Mas ele é muito mais interessante quando você inclui dentro desse manejo mais rotações. Eu costumo chamar de rotação quando você inclui pelo menos 3 culturas. E quando são 2 culturas, a gente chama de sucessão de culturas. O que não é o melhor o caminho para se trilhar pensando em sustentabilidade, né? Pensando no manejo sustentável do solo, que foi a sua pergunta, certo? Então, quando você inclui nessa rotação, primeiro, outras culturas também, outras culturas de interesse econômico, como poderia ser o arroz, é uma cultura que dá para rotar com a soja, né, no lugar do milho e safrinha, em algumas áreas, muito bem, certo? E também culturas que não são necessariamente de interesse econômico, mas que trazem benefícios muito grandes para o solo e, obviamente, para o produtor. Um grande exemplo que está sendo bastante difundido no Brasil, inclusive em outros países, eu tenho consultoria em outros países, tenho levado essa tecnologia para lá, é colocar um pasto dentro uma outra cultura, não só necessariamente pasto, mas uma outra cultura dentro do milho safrinha. O maior exemplo disso é a braquiária rosiziense, que a gente utiliza, planta o milho, depois essa braquiária pode ser tanto plantada, né, enterrada a semente, como distribuída a semente sobre o solo, e ela germina, e ela não compete com o milho, porque devido à sombra que o milho faz sobre ela, ela fica na sombra do milho ali, num estado quase latente, né, com desenvolvimento muito lento, e aí, uma vez que o milho começa a senescer, começa a secar, a luz entra mais dentro da lavoura, atinge o solo, atinge essa planta de braquiária, aí sim ela se desenvolve. Então, quando você colhe o milho, vem uma nova cultura, né, uma cultura que tem um sistema radicular excepcional, espetacular. Esse sistema radicular ajuda muito a agregar matéria orgânica no solo, a melhorar a drenagem do solo, melhorar a estrutura do solo também.
e faz uma cobertura excepcional, certo? Essa braquiária. Então, essa cobertura nos ajuda muito, porque é extremamente importante a cobertura. Uma vez, eu ouvi uma frase, na verdade, quem me disse ela foi um outro amigo, né? Mas foi um agricultor que disse essa frase para ele, que disse que a terra não pode ver o sol. E eu vou repetir a frase. A terra não pode ver o sol. E o que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que a terra precisa estar coberta, uma cobertura sobre o solo. Okay? Isso promove a biologia do solo, uma diversidade de organismos do solo vivos que contribuem, é quase que imensurável o benefício desses micro-organismos. Tá? Você evita a erosão, você evita a perda de nutrientes, você recicla nutrientes do solo. Então, ela só tem benefício se você manter a cobertura do solo. Então, quanto menos a terra ver o sol, melhor. Certo? Então, ter novas culturas nesse sistema intensificado é extremamente interessante e é extremamente benéfico para o solo e, claro, para a agricultura como um todo. E como é que está a percepção? Vamos fazer o recorte aí para o universo aí dos grãos, né? Como o senhor pontuou bem. Como é que está a percepção justamente em relação a esse tipo aí de prática? Como é que o senhor observa isso? É grande, as pessoas têm utilizado muito, porque assim, a relação custo-benefício de você utilizar plantas de cobertura é muito grande. Então, quando o agricultor percebe os benefícios que ele tem em relação ao custo que ele tem, ele adere e ele não volta atrás. É meio que um caminho sem volta, né? Tem um produtor, Zecão, um amigo, lá no Mato Grosso, ele tem em torno de 17 a 19 plantas sendo cultivadas na fazenda. 4 ou 5 de interesse econômico. Tá? Interesse econômico eu quero dizer assim, plantas que você colhe e vende. Certo? Mas a grande maioria são só de benefícios para o ambiente. Né? E assim, é um exemplo espetacular, ele tem uma diversidade muito grande, até o Zecão vai bem além da fronteira nesse aspecto, né? De ter uma diversidade muito grande de espécies cultivadas na fazenda, mas os benefícios são enormes. Então, quando o produtor percebe isso, ele adere a essa tecnologia, certo? E eu adero, eu coloco muito essa tecnologia no parâmetro de qualidade, né? De uma agricultura mais agronômica, uma agricultura mais técnica. O que eu quero dizer com isso? É uma agricultura menos dependente de produto. Nós temos uma cultura muito forte onde o produtor tem um problema, qual que é o produto que resolve o problema? Certo? É um problema, produto. Liga para o cara da revenda e fala, o que você tem que me resolve isso? Estou com um problema aqui. Qual o produto que você tem que me resolve esse problema? Okay? E às vezes não necessariamente o problema é aquele é a manifestação do problema. Às vezes o problema vem um pouco atrás. É como um exemplo aí de dor de cabeça. Muitos médicos usam, né? Você tem uma dor de cabeça, toma um remédio para dor de cabeça. Mas o que causou aquela dor de cabeça? Certo? Então, tem que ir atrás realmente da causa raiz, porque senão a dor de cabeça volta. Então, isso também acontece na agricultura, né? Então, quanto mais nós começamos a pensar o sistema produtivo de uma forma, primeiro, mais integrada. Eu não posso pensar numa lavoura somente, soja, e depois eu penso no milho. Não, eu preciso pensar no sistema produtivo. Qual que é? Fazer um planejamento de rotação de cultura, inclusive tirando, às vezes, um milho safrinha que vem e colocando uma cultura de cobertura no lugar desse milho safrinha. Não na fazenda inteira, óbvio que não, porque você precisa também dessa renda que o milho te dá. Mas, de repente, 1/5 da fazenda, 1/4 da fazenda, com uma planta de cobertura que controla nematóide, que traz benefícios, que recicla nutrientes, que agrega matéria orgânica, que dá cobertura do solo, como a crotalária e diversas outras espécies. Aí eu faço 3/4 da fazenda em milho safrinha, por exemplo, e 1/4 da fazenda uma cultura de cobertura. No próximo ano, eu vou rotar. Onde eu tive essa planta de cobertura, vem o milho, e uma outra área, o outro quarto da fazenda, vai com uma cultura de cobertura. Isso é muito interessante porque melhora muito a condição ambiental, né? E quando eu utilizo uma planta dessa cobertura, por exemplo, a braquiária, vamos voltar no exemplo da braquiária rustiziense, ela te proporciona uma cobertura melhor, a terra não vê o sol, você tem todos os benefícios. E certamente a soja que vem depois dessa braquiária, ela é uma soja que tem um potencial produtivo muito maior, certo? E uma soja que vem só na rotação com milho. Né? A gente faz o balanço de nutrientes, a gente vê que a simples rotação soja-milho ela tem deficiência nutricional, nitrogênio é um nutriente que a conta sai no negativo.
Então, você está tirando da reserva do solo e está diminuindo o seu banco de nitrogênio do solo, entendeu? É como se você tivesse uma conta poupança, todo dia fosse lá fazer um saque dela e você não repõe aquilo. E uma hora, obviamente, que vai estar no vermelho, certo? Então, é importante a gente pensar todo o sistema produtivo como sistema produtivo, não como culturas independentes, que elas não são, elas são interligadas e uma tem benefício na outra. Né? Até mais, sim, até especialmente de uns tempos para cá, que justamente o grande mote aí, vamos dizer assim, em termos de uma propriedade que trabalhe, vamos dizer assim, nesse ciclo assim de agricultura, de agropecuária sem parar, é justamente isso, que é a integração até com atividades de animais, de produção de animais, como, por exemplo, a integração lavoura, pecuária e floresta, né? Exato, exatamente. É o que eu ia falar, né? A gente tem uma possibilidade, eu faço isso em lavouras que eu dou consultoria, onde nós tiramos uma terceira colheita, uma colheita de carne, certo? Então você tem a cultura de verão, a cultura da safrinha, e depois você tem aí um mês, ou às vezes 2 meses, de um benefício de trazer um gado e gado engordando na lavoura, né? Traz gado magro, esse gado come tanto o pasto quanto a resteva do milho. Agora, o que é o grande benefício disso, Ronaldo? O benefício disso é o seguinte: uma reis te deixa mais ou menos 900 quilos de esterco por mês, entendeu? Então é um benefício enorme. Os micro-organismos, as bactérias que estão naquele esterco fresco do gado, eles trazem benefícios muito grandes para o solo. Ajudam a descompactar solo, reciclam nutrientes, o benefício é muito grande. A baba do gado, onde ele pasta e deixa aquela baba, a baba tem micro-organismos também, bactérias também, que são extremamente benéficos. E as pessoas às vezes nem percebem esses benefícios, né? Mas você tem um ganho de liquidez, né? Você está produzindo carne, e uma terceira colheita. E você tem os benefícios de qualidade do ambiente, de qualidade do sistema produtivo muito melhor, em função desse aporte que o gado tem no esterco, na baba, enfim, na urina, que tem amônio, que é nitrogênio, e uma série de outros benefícios. Então, integrar isso tudo é muito bom, é muito interessante. A integração lavoura-pecuária é espetacular. Agora, a gente observou, obviamente, nos últimos tempos, todo esse avanço aí, por exemplo, em termos de boas práticas agrícolas da técnica do plantio direto, né? Agora, eu tenho acompanhado também algumas discussões de engenheiros agrônomos dizendo que também tem muita gente que não está fazendo direito. Como é que o senhor tem observado isso aí na experiência do senhor aí no dia a dia agrícola? E a gente vai voltar no assunto da terra não pode ver o sol. Eu acho que a frase do nosso dia hoje vai ser esse. Justamente isso, né? O plantio direto, uma das premissas do plantio direto é palhada. Se você não tem um acúmulo de palhada, se você não tem palhada no ambiente, proteção da terra com palhada, você está fazendo um plantio sem mecanizar o solo, ok? Mas não necessariamente plantio direto, né? E existem outros fatores também, vamos falar um pouquinho de fertilidade agora, que assim, para se fazer um plantio direto, tem que ter solo corrigido, para começar. Os nossos solos têm uma deficiência muito grande de nutrientes, tem um excesso de alumínio, né? Tem um pH muito baixo em geral, estamos falando assim em ordem de magnitude, né? Brasil, de forma geral, Cerrado, muito comum isso, certo? Então nós precisamos fazer calagens bem feitas, né? As pessoas fazem muito calagens mais ou menos, existe muito isso acontecendo, e uma calagem mais ou menos ela não corrige, né? É melhor não fazer do que fazer mais ou menos. Então, eu já peguei sistemas produtivos que vinham de plantio direto, já estavam, né, em plantio direto por alguns anos, e eu falo, a gente vai ter que quebrar isso aí, a gente vai ter que mecanizar novamente, começar lá de trás, dar um passo para trás para dar dois para frente. A gente não vai sair daqui desse teto produtivo que você está se não corrigirmos o solo. Então, às vezes, você precisa de realmente um passo para trás. Costumo dizer que um bom plantio direto começa com um bom convencional. Okay? Fazer uma área de abertura, fazer uma calagem bem feita, planificada, né? Corrigir perfil de solo, colocar esse calcário em profundidade, em doses que elevam a saturação de cálcio no solo. Não é necessariamente a saturação de base, mas a gente quer elevar a saturação de cálcio, né? Quer corrigir magnésio também, que são dois nutrientes que andam muito juntos ali nessas correções. E aí sim vamos pensar no plantio direto. Aí sim eu tenho condições de ter raízes profundas, de ter lavouras produtivas, porque é proporcional o perfil de solo com a produtividade da lavoura. Quanto mais perfil de solo eu tenho, mais teto produtivo
eu consigo alcançar. Tetos produtivos mais altos eu consigo alcançar. Então, é muito importante ter esse casamento de um solo bem construído, uma fertilidade bem construída, perfil de solo construído, para aí sim pensar no plantio direto de qualidade, incluindo rotação de culturas, não sucessão, rotação de culturas, e aumentar a palhada, colocar a palha. Porque plantio direto sem palha não é plantio direto, é um plantio sem mecanizar. Agora, a gente também tem observado aí nos últimos anos um grande avanço aí de tecnologias de nutrição vegetal, né, os chamados, entre aspas, fertilizantes especiais. Na avaliação do senhor, tem muita gente, vamos dizer assim, usando essas soluções de uma maneira para tentar corrigir um solo que está ruim e não está vendo que tem que ser um trabalho que tem que ser integrado? Como é que o senhor tem observado isso? Existe isso também. Existe, assim, os fertilizantes, estamos falando de fertilizantes minerais. Fertilizantes especiais, a maioria das empresas tem disponíveis, né? E existem coisas muito boas como fertilizantes especiais, tanto que eles têm normalmente um valor, um custo mais elevado que uma commodity, né? E para a empresa realmente é muito interessante porque você melhora margens, você trabalha você consegue fazer planos de marketing, você consegue fazer um trabalho melhor. Para o produtor também é interessante, tá? Agora, não existe nenhum produto, isso em agricultura, em qualquer outra área que você for, que seja perfeito. Concorda comigo? Então, eu não tenho um produto perfeito. Nem todos os produtos cabem em todas as situações. Então, você precisa realmente analisar, conhecer o ambiente. Eu costumo dizer, nas palestras que a gente trabalha, nos cursos e nas conversas com o produtor, é o seguinte, que o solo é o segundo aspecto mais importante da propriedade dele. O primeiro é a família, o segundo é o solo. Okay? Ele precisa conhecer o solo muito bem, porque é o segundo fator mais importante dentro do sistema produtivo dele, dentro da fazenda, não do sistema produtivo, da fazenda. Primeiro é a família dele, ok? Depois é o solo. Então, ele tem que entender o ambiente produtivo dele muito bem. Ele não consegue, tem consultorias, né? Aqui nós estamos à disposição, né? Então, as consultorias ajudam muito nisso, você entender o ambiente produtivo, conseguir interpretar aquelas informações que vêm numa análise de solo bem feita, que vem de uma coleta de solo muito bem feita, planejada, bem executada, dentro das áreas de manejo diferentes que você tem na fazenda ou mesmo no talhão, para conhecer o seu ambiente produtivo e aí sim fazer recomendações, utilizar produtos, inclusive produtos premium, produtos diferenciados, que sejam responsivos na sua área, que tenham potencial de resposta, porque o fertilizante, Ronaldo, ele custa em torno de 40%, dependendo de onde você está no Brasil, 40% do custo produtivo. Sim, e além de tudo, a matéria-prima, a gente tem uma dependência muito grande da importação, né? Praticamente, né, a grande maioria dela é importada, pouquíssimo produzido no Brasil, certo? Então, assim, com o dólar, né, nos valores que nós estamos vendo dólar hoje, isso impacta. Apesar de que o preço fertilizante hoje está bom, tá? Hoje nós estamos falando de preço bom, mas flutua demais, né? Nós temos várias razões aí que o preço do fertilizante hoje deu uma caída forte, hoje não, esse ano, né, em dólar, mas ele, no real, tem compensado porque o câmbio não está favorecendo. Sim, né? O preço de venda também está bom. O preço de venda está bom, né? O pessoal está fazendo negócios muito bons. Né? Então, a agricultura está numa situação boa, né? Apesar de que o mundo não está numa situação tão... Não é o melhor ano da nossa história, né? Para colocar de uma forma mais lúdica, mas assim, a agricultura está num ano bom, o pessoal está otimista, nós vamos ter uma safra boa, se Deus quiser, e nós tivemos uma safra muito boa agora, 19 e 20. Né? Então, assim, com um custo de produção de 40%, você tem que investir bem e saber o que está fazendo, para tirar o máximo proveito desse recurso. Que seja ele premium, que não seja premium. Os premiums são ótimos, tem seu lugar no mercado, tem seu lugar dentro da fazenda, mas você precisa conhecer bem o seu ambiente produtivo para tirar o melhor proveito possível do produto que você está utilizando, que seja premium ou não seja premium. Perfeito, Silvano. Agora, tanto aí em questão, vamos dizer assim, de recomposição de solo, quanto também na área aí de tecnologias para nutrição vegetal, os fertilizantes especiais, como você tem pontuado bem, a grande tendência é o desenvolvimento justamente aí de tecnologias, de produtos que entreguem, enfim, um resultado aí de eficiência, de rendimento, né, de ganho de produtividade, mas combinem com isso justamente
vamos dizer assim, princípios ativos que sejam cada vez mais amigáveis com o meio ambiente, né? Exatamente, Ronaldo. Esse é o ponto, sabe? Eu acho que isso tem ganho uma importância muito grande. Né? Vamos falar dos biológicos, bioestimulantes, que o bioestimulante é uma palavra que não é correta na nossa legislação, né? São biofertilizantes, né? E eles têm ganham muito espaço. Eu tenho utilizado muito micro-organismos, bactérias, fungos, que agregam muito no sistema, ajudam demais a proteger plantas, a solubilizar nutrientes, a fixar nutrientes, nitrogênio, por exemplo, e a um custo muito bom, né? O manejo é um pouco mais complicado, porque você está trabalhando com um organismo vivo, né? Então não adianta você plantar no pó, por exemplo, como muita gente faz, antecipa o plantio, planta no pó e coloca micro-organismo. Não vai responder, porque não tem umidade, né? Você vai colocar o micro-organismo no solo a temperatura aí de 30 graus sem umidade, ele não deve sobreviver por muito tempo. Concorda comigo? Então, é preciso que se trabalhe de forma com que seja ambientalmente também protegido, que o ambiente consiga ajudar e consiga proteger esse micro-organismo. Mas ele responde demais. Um exemplo interessante é o Azospirilo brasiliense. É uma bactéria que a gente não sabe ainda quanto benefício ela traz. A gente conhece alguns dos benefícios que ela nos dá, mas a gente não conhece todos, okay? Que são muitos. E ela fixa nitrogênio, fixa 30, 40, pode chegar a fixar 30, 40 quilos de nitrogênio por hectare. Isso são quase 2 sacos de ureia. Se a gente pensar a ureia R$70 mais ou menos o saco, nós estamos falando aí de um pouco menos de 2 sacos, vamos falar de R$120, ok? Conta mal feita aqui, só para ilustrar. E você vai gastar uns R$15 numa dose de azospirilo por hectare. Então, você está colocando alguma coisa aqui. Um dos benefícios dele é fixar nitrogênio, e só esse benefício já te economiza aí, vamos dizer que custaria 115 menos os 15, 120 menos os 15 que eu estou gastando nele, R$105 de benefício por hectare. É espetacular. Fora os outros benefícios que eu não mencionei, né? Então, os micro-organismos são muito interessantes, trazem muitos benefícios, aumentam produtividade, inclusive, certo? E fazem com que o seu ambiente produtivo, o seu sistema produtivo, tenha mais diversidade, tenha menos incidências de raízes, de doenças de raízes, ok? Tenha menos incidência de pragas, que controlam pragas também. Okay? Você tem sistemas radiculares nas plantas mais fortalecidos, maiores, melhor desenvolvidos, e que permitem com que essa planta absorva mais nutrientes e mais água. Então, são só vantagens. Então, é um mercado que tem crescido muito, cresce aí na faixa dos 30%, 40% ao ano, e que os produtores têm visto isso, têm entrado nessa linha. Ela é um caminho quase sem volta. Quase não, é um caminho sem volta, os produtores, entendeu? Falando de indutores hormonais, que são os biofertilizantes, né? Também são muito interessantes. Você ativa a planta, você estimula a planta a produzir os hormônios que ela tem dentro dela, ok? E esses hormônios, né, fazem com que essa planta trabalhe melhor, organizam mais o balanço hormonal dentro da planta, ok? E tem benefícios muito grandes, inclusive em aumento de produtividade. São plantas mais saudáveis, mais resistentes a doenças, que produzem mais fotossíntese, porque tem mais cloroplastos, então produz mais fotossíntese, e obviamente com tudo isso, vai produzir mais, vai ter aumento de ganho de produtividade. Então, e são investimentos que são pequenos em relação ao benefício que eles trazem. Tá? Mas tudo é um conjunto. Você não pode atacar um problema e esquecer o outro. Né? Como nutrientes. Não existe, a planta precisa de 17. 3 a natureza nos dá. Isso é 96, 97% da planta, que é carbono, hidrogênio e oxigênio. Você fica com 14, você tem que pensar nele. E tem que pensar nos 14. Não adianta pensar em 3 ou 4 e esquecer dos demais. Todos são importantes, todos são fundamentais. A diferença entre um e o outro é a quantidade que a planta precisa. Mas todos eles são fundamentais. Então, não dá para esquecer um nem outro. Tem que pensar em todos. Agora, a gente está caminhando aqui para o desfecho da nossa entrevista, Silvano. Eu queria pegar um último ponto contigo, que é justamente para a gente poder fazer um breve raciocínio aí em relação a todo esse processo que a gente vem observando aí de digitalização na agricultura, né? O avanço das ferramentas digitais no campo, o quanto que justamente esse maior uso de soluções digitais farão com que o produtor ele possa
usar de uma maneira mais racional e até usar menos insumos, porque justamente ele vai conseguir fazer uma análise mais precisa, né? Que dê um diagnóstico mais exato para ele, que por consequência também dê uma melhor previsibilidade, né? Esse é o ponto, efetivamente. As ferramentas digitais farão com que haja um uso mais racional dos insumos? Ah, com certeza, com certeza. As ferramentas digitais vieram para ficar também, né? Tem ajudado muito. Hoje, no campo, você tem toda a informação, acesso a tudo, você precisa estar conectado. As máquinas são máquinas extremamente conectadas e precisas, né? Então, hoje em dia, existem máquinas aí que estão ligadas ao satélite o tempo todo e são uma precisão de menos de 1 centímetro de erro, né? Quer dizer, uma precisão muito alta. E isso veio para ajudar demais, tanto no monitoramento da lavoura, né? Você com imagens de satélite ou de drones ou, enfim, de câmeras multispectrais, você consegue identificar problemas muito pontuais dentro da lavoura e atacar o problema nele, aonde o problema está. Não precisa fazer uma pulverização em toda a lavoura, você pode atacar o problema onde ele está. Você consegue identificar e diagnosticar isso com uma velocidade muito grande, né, com uma antecedência maior também, porque quando ele começa você já consegue ver onde está o problema, certo? Então o produtor está muito mais antenado a tudo isso, né? A gente falou de novas tecnologias de fertilizantes, nós falamos de biológicos e bioestimulantes ou biofertilizantes, e nós estamos falando agora de uma agricultura 4K, né, o 4G, que ela traz todos esses benefícios. Então isso ajuda demais. Então, isso é muito parecido até com o nosso estilo de vida, né? Você pensa em alguém que trabalhava, sei lá, nos anos 70, no escritório, ele era muito mais limitado em opções de ferramentas que ele podia utilizar, como computador, internet, essas facilidades todas, mas o grau de exigência também era menor, certo? Hoje, esse cara tem todas as ferramentas, tem um computador na mão, que é o celular aí, que faz tudo, tem todas as informações na mão, tem um computador de última geração na frente dele para trabalhar, mas também dele é exigido muito mais, né? Então, nós estamos caminhando numa agricultura que ela tem mais opções de uso, ferramentas ótimas para serem utilizadas, tanto fertilizantes químicos também, né, os defensivos, os biológicos, que a gente já falou, a tecnologia, mas os níveis de exigência, os níveis de produtividade também estão subindo muito. E para você se manter no mercado, para você se manter competitivo, você precisa produzir mais e ser mais eficiente, né? A gente não pode esquecer que é fundamental andar na lavoura, é fundamental estar próximo da lavoura e é fundamental pensar no sistema produtivo mais sustentável, mais agronômico. Isso vai te dar sustentabilidade e essas ferramentas ajudam você a alcançar. Legal, Silvano. Já é um grande bordão e chavão, que boa conversa acaba passando rápido aqui no Agropapo. Eu quero uma vez mais agradecer a tua participação aqui no nosso talk show digital do Novo Agronegócio. E, por favor, pedir a gentileza aí de você poder deixar aí os contatos aí, quais que você quiser aí, para quem quiser mais informações. Por favor. Ronaldo, eu que agradeço a oportunidade, o carisma seu e o papo desse aqui. A gente podia abrir uma garrafa de pinga aqui, tomar uma cachaçinha, abrir no fogão de lenha, né? E esse papo ia longe. Mas eu sei que o tempo é limitado, eu agradeço demais a oportunidade. Precisando, nós estamos à disposição, tá? Quem quiser conhecer um pouco mais do trabalho da nossa consultoria, né, tem o site, que é www.silvanoabreu.com, e tem as redes sociais, Instagram, Facebook, que é Silvano Abreu Consultoria. Tá joia? No caso do Instagram, é Silvano Abreu _consultoria, para ficar mais fácil de achar. E LinkedIn, etc. Está tudo lá, Silvano Abreu Consultoria. Agradeço muito a oportunidade e, poxa vida, o papo ficou tão curto que a gente pode fazer outras. Certamente. Eu que agradeço e o assunto é vasto, né? O assunto também é complexo, rico e extremamente importante aí para a nossa agricultura, que busca cada vez combinar produtividade e sustentabilidade, né? Então, certamente vamos marcar aí novas edições para a gente poder falar aí sobre bom uso do solo e também de nutrição de plantas. E assim nós encerramos esta edição do Agropapo, o seu talk show digital do Novo Agronegócio, aqui na UTV, a TV da internet. O Agropapo tem produção, direção e apresentação de Ronaldo Luiz e a direção jornalística da UTV, a TV da internet, é do jornalista Alberto Luchetti. Encerramos esta edição, voltamos na próxima. Um abraço e tchau, tchau.